Bom, nós somos o grupo 2B da disciplina de banco de dados. Nosso grupo é composto por mim, Carla, o Jax e o Lucas. A gente vai falar um pouco sobre nossos entendimentos sobre o desenvolvimento, sobre as funcionalidades exigidas pela empresa Amex aplicada em um banco de dados. O objetivo desse trabalho é desenvolver para a empresa Amex um sistema capaz de realizar controle de funcionários com os dados pessoais e trabalhistas, os projetos com dados sobre a criação de novas propostas, contratos e projetos, e controlar também quais funcionários atuam em determinados projetos. E também o controle financeiro, que envolve o pagamento de contas, visando os conceitos que nós estudantes aprendemos na disciplina. Os principais requisitos são de gestão de funcionário, remete a que o sistema deve ser capaz de cadastrar funcionários na base de dados, a gestão de projetos, que o sistema deve ser capaz de controlar os projetos da empresa, e o de contratos, que o sistema deve ser capaz de controlar os contratos da empresa. Também de propostas que a empresa gera para o cliente, também deve ser feito um controle disso, assim como de contas, que o sistema deve ser capaz de fazer uma gestão das contas da empresa. Falando agora um pouco sobre o controle de funcionários, separou algumas informações que a gente considerou importantes para esse controle, como as informações pessoais dos funcionários, né, como CPF, nome, data de nascimento, telefone, endereço, a função, os seus dependentes que ele possa ter e as informações trabalhistas de cada funcionário. Esse tipo de funcionário, ele são todos os tipos de funcionário, mas pode ser especializado tanto em funcionário de obra como em funcionário de escritório. E os relacionamentos atrelados a eles são de receber pagamento. O funcionário de obra são os funcionários, né, cuja a sua função está relacionada às obras, à atuação em obras. As informações deles incluem todas as informações anteriores já de funcionário, assim como o tempo de experiência, seus cursos feitos e seus exames feitos também. E os relacionamentos que a gente vai poder ter controle na base são dos projetos que ele trabalha. E o funcionário de escritório, que são os funcionários que atuam em escritório e podem ser também os encarregados ou funcionários que ajudam a gerenciar a empresa. Assim como o de obra, ele possui todas as informações gerais de funcionário e, se necessário, se ele for uma pessoa jurídica, pode ser armazenado seu CNPJ e informações da graduação. Sobre os relacionamentos que vão poder ser armazenados no banco, são dos projetos que ele gerencia. Olá, eu sou Jax e vou falar um pouco sobre o controle financeiro dentro do nosso projeto. Bom, nosso projeto ele conta com a gestão de contas de uma forma geral, né? Então, a conta são contas efetuadas e recebidas pela empresa. Ela pode ser especializada em basicamente dois tipos de contas, que são os pagamentos de funcionários e pagamentos de serviços. A conta ela vai ter sempre o nome da conta, o valor, o número do boleto e a data de vencimento. Bom, em pagamento de funcionário, envolve todos os pagamentos realizados pela empresa para os funcionários dela, né? Esse tipo de pagamento ele vai conter as seguintes informações. São todas as informações da conta, o mês e o ano de pagamento, o valor do salário, a soma dos benefícios e as gratificações. E esse tipo de pagamento ele faz relacionamento com o funcionário, né? Os funcionários recebem esse pagamento. Bom, o pagamento de serviços, eles são pagamentos que as empresas contratantes fazem para a IMEX. Então, as informações que contém são todas as informações de conta também, informações de contrato, informações da empresa contratante e gratificações. Os relacionamentos são que ela é gerada a partir de um contrato e é realizado pela empresa contratante. Boa tarde, eu sou o Lucas e eu vou estar falando um pouco a respeito do controle de serviços. Dentro do controle de serviços, nós primeiro armazenamos uma proposta realizada pela empresa para
a pessoa que está contratando o serviço. Nela nós vamos ter informações como o valor, o prazo de validade de execução, tempo de garantia fornecido pela empresa, algumas descrições a respeito dessa proposta. Aí, na sequência, nós também vamos ter a respeito dos materiais e do contrato e do tipo de serviço. Os materiais se referem aos materiais que vão ser utilizados na realização da obra. E a respeito dos materiais, nós podemos ter algumas informações sobre esses: o nome, valor, medida, pesos e a proposta que está associada a ele. Dentro do contrato, vai ser a real fixação do aceito da proposta pelo cliente. Então, nós vamos ter a descrição dos termos que foram feitos entre as partes, questões a respeito de multas e juros, e esse contrato, como já foi dito, ele vem de uma proposta, ele é assinado pelo contratante, possui um projeto a ser realizado pela empresa IMAX e gera pagamentos de serviço para a empresa que são advindos desse serviço. Ademais, temos o contratante, a pessoa que está contratando a empresa. Esses nós vamos ter informações como CNPJ, contrato, telefone, endereço. Essa pessoa pode estar realizando o pagamento de um ou mais serviços e vai estar assinando aos contratos ou ao contrato. Agora falando um pouco sobre os artefatos que a gente criou, esse é o nosso MER, onde ele tem uma descrição de todas as entidades que a gente usou no projeto e também de todos os atributos de cada uma dessas entidades ali especificados. Também tem a parte de relacionamentos, onde tem todos os relacionamentos que cada entidade faz com outra, e assim como uma descrição desse relacionamento e sua cardinalidade. Esses são os últimos e o DER. Bom, então após a etapa de elaboração do MER, que é como se fosse um objeto, como se fosse um modelo do banco que a gente está criando, foi criada a diagramação, que é o DER, onde nele foram criadas todas as tabelas, aliás, foi criado todas as entidades, né, e seus relacionamentos. Então, a gente pode ver que nós temos a entidade funcionário, se especializando para os outros dois tipos de entidades, que são funcionários escritório, funcionários de obra. A gente também tem a parte de conta e a parte de propostas. Após a criação do MER, a gente origina o DLD, que vai ser basicamente o reflexo das tabelas que a gente vai ter no banco. Tá? Então, dentro do DLD, a gente vai ter o nome da tabela, a gente vai ter os seus atributos, o seu tipo de valor que ele vai armazenar. E é isso. No dicionário de dados, nós temos aqui informações sobre cada tabela e a descrição delas, atributos e a padronização desses. Basicamente, seria isso que está sendo abordado no dicionário de dados. Bom, então quais são as vantagens do nosso projeto? Duplicidade de dados, ou seja, a duplicidade de dados ela será evitada por meio de uso de Unix e chaves primárias. Redundância de dados, que será evitado por meio de uso de generalização e especialização sobre as entidades, no caso conta e funcionário. E a gente vai manter também a consistência da base de dados, assegurando que o nosso banco ele está na segunda forma normal. Além dessas vantagens técnicas, o colega acabou de citar, nós também temos algumas vantagens de negócio que podem ser observadas de acordo com o que nós já abordamos. A respeito da gestão de funcionários, pois o gestor da empresa vai poder acessar informações como dados trabalhistas, FGTS, INSS, 13º, e realizar o controle de custos e exames realizados por esses funcionários. Além disso, o projeto vai poder realizar consultas de informações como pagamento a respeito de serviços e gastos com funcionários. Além disso, vão estar disponíveis a gestão de serviços que foram feitos pela empresa. E sobre as questões do trabalho, do tipo de trabalho
que a gente realizou em si. A gente identificou 2 aspectos positivos, que foi a aplicação dos conhecimentos aprendidos na disciplina em situações reais de um ambiente de trabalho real, e também a evolução do projeto em grupo, que auxiliou por ter várias pessoas pensando na mesma solução, auxiliou a ter um projeto mais elaborado. Os aspectos negativos foi a falta de feedback entre as entregas, que prejudicou um pouco da gente saber se a gente está indo no caminho certo ou não, e o curto espaço de tempo para a realização do trabalho, que prejudicou a gente a fazer um trabalho mais elaborado, porque não tinha tempo suficiente, então algumas etapas tiveram que ser um pouco mais corridas e ficaram mais simples. Bom, foi essa a apresentação do nosso trabalho realizado e obrigada.